Já ouviste falar do Via Verde da imigração? Muitos profissionais de RH ainda não sabem o que é, ou não sabem por onde começar. Bem-vindos ao episódio número 8 da série HR Needs to Know. Vamos falar sobre o Via Verde da imigração. Será que é mesmo uma solução rápida? Ou mais um processo com um nome bonito, mas muita burocracia por trás? Então vamos começar pelo básico. A Via Verde da imigração nasceu de um acordo assinado em abril de 2025, chamado Protocolo de Cooperação para a Migração Laboral Regulada, e foi criado para dar prioridade nos agendamentos e na emissão dos vistos de trabalho, em especial dos vistos de trabalho subordinado e vistos de trabalho sazonal. E é uma parceria entre o Estado português e as principais confederações empresariais. Ok, e agora, como é que isto funciona na prática? Vou explicar os passos concretos. Tudo começa na empresa ou na confederação, que devem reunir todos os documentos necessários do cidadão estrangeiro que querem contratar. Depois, o pedido é enviado para a DGA-CCP com toda a documentação necessária. E se estiver tudo de acordo com o protocolo, a DGA-CCP faz a triagem e depois envia o processo para o posto consular competente, que deve garantir o agendamento presencial do trabalhador no prazo máximo de 10 dias úteis. E depois disso, o consulado tem até 20 dias úteis para emitir a decisão final do visto. E antes de continuarmos, há uma confusão que precisa de ser esclarecida. Muita gente pensa que o Via Verde criou um novo tipo de visto, mas não criou. Ou seja, não houve uma mudança na lei dos estrangeiros. E o Via Verde não é um novo tipo de visto. É apenas um protocolo administrativo que promete celeridade para empresas que preencham certos critérios. Para além disso, a lei dos estrangeiros já previa o prazo de 20 dias para a emissão de pareceres das entidades competentes como a AIMA. E outro exemplo é que o visto de trabalho, segundo a lei dos estrangeiros, tem um prazo de 60 dias para o consulado emitir a decisão final, e isso também não mudou. E aqui já estavam incluídos os tais 20 dias do parecer da AIMA, e o restante tempo são análises internas do próprio consulado. Ou seja, o que se pretende com este protocolo é que se elimine o tempo que vai para além dos 20 dias. Uma vez que a triagem documental é feita antecipadamente pela DGA-CCP, e se tudo estiver correto, o consulado apenas tem de emitir o visto. E vamos lá ver uma coisa. Esta via acaba por não ser para todas as empresas. Foi pensada sobretudo para grandes empregadores e para empresas associadas a uma das 5 confederações signatárias. Para empresas individuais terem acesso direto, precisam de cumprir todos estes requisitos: empregar diretamente 150 ou mais trabalhadores, ter um volume de negócios anual igual ou superior a 25 milhões de euros, não ter dívidas à Segurança Social nem à Autoridade Tributária e ter um código da certidão permanente válido. E para além disso, as empresas devem garantir alojamento adequado, formação profissional, aulas de português e um contrato de trabalho formal. E agora vou trazer para aqui uma questão que eu acho que vale a pena refletir. Será que é bom ou mau o facto de este programa ser maioritariamente para empresas grandes? Vamos aos números. Os dados de 2024 ainda não foram publicados pelo INE. Em 2023 tínhamos mais de 1,5 milhões de empresas ativas em Portugal. 99,9 eram PMEs, micro, pequenas e médias empresas, e apenas 0,1% eram grandes empresas. Isto significa que se fosse hoje, apenas uma em cada 1000 empresas teriam acesso direto ao Via Verde da imigração. Mas as PMEs podem fazer isto através de uma confederação? Claro que podem, mas é mais um passo burocrático que leva tempo e exige intermediação. E muitas vezes as empresas mais pequenas nem sabem bem por onde começar. E aqui está a ironia. Se não permitirmos que as pequenas e médias empresas cresçam de igual forma às empresas grandes, se criamos canais preferenciais apenas para quem já é grande, na verdade
verdade, não estamos a favorecer o tecido empresarial português. Estamos apenas a reforçar a vantagem de quem já tem vantagem. Portanto, se tens uma empresa pequena, com poucas contratações internacionais e se não tens recursos para assegurar essas condições, então este programa pode ser mais burocrático do que benéfico para ti. Mas se geres uma empresa média ou grande na agricultura, turismo ou construção e precisas de contratar em massa, então sim, talvez o Via Verde seja uma boa estratégia para o teu negócio. E agora, vamos voltar aos números. Está a funcionar ou não está? Quantos vistos foram emitidos? Tendo em conta os dados que temos da AIMA, nos primeiros meses de implementação, os resultados ainda eram tímidos. Em julho de 2025, falava-se de cerca de 50 vistos aprovados. E em setembro de 2025, esse número subiu para 800 vistos, principalmente no setor agrícola e de construção. Ou seja, o programa ainda não é uma máquina de alta velocidade, mas tendo em conta que está em fase inicial e as diferenças entre os consulados, acho que está a funcionar. Lembro-me que em abril, quando este programa surgiu, eu achei o máximo. Para mim, que trabalho com empresas, achei que fosse finalmente resolver muitos problemas da demora na emissão dos vistos. Um canal preferencial para empresas, processo rápido, 20 dias para emitir os vistos, mas rapidamente demonstrou ser fácil para empresas grandes e difícil para as mais pequenas. Ou seja, apesar de estar a funcionar, a realidade diz-nos também que este passo de simples não tem nada. Exige muita organização por parte da empresa ou confederação e para os consulados que já não tinham muitos recursos, tem sido um esforço bastante acrescido. Se tivesse de tirar uma conclusão, diria que o Via Verde da imigração é um teste de maturidade para o ecossistema de recrutamento em Portugal. E tu, se quiseres saber como podes preparar os teus processos para utilizares esta via ou outras alternativas mais eficientes para a tua realidade, marca uma demo gratuita com a Talent Journey. Obrigada por estares desse lado e até já!